Ver em você e pelas declarações que você vai começar a falar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na dimensão do Espírito, Pai. Nós entramos, ó Deus, na dimensão do milagre, na dimensão do sobrenatural. E nós declaramos, meu Senhor, agora toda a hoste do inferno amarrada, neutralizada, em nome do Senhor Jesus. E declaramos, meu Senhor, o Teu poder, Pai, manifesto sobre, ó Deus, as nossas casas, a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela, os nossos negócios, a nossa saúde. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, meu Senhor, o milagre da salvação, da libertação, o milagre da transformação, Pai, sobre eles, o milagre da proteção, do cuidado, Senhor. Deus, que o Senhor mesmo seja como um muro de proteção ao redor da nossa casa, ao redor dos nossos filhos, ao redor da nossa parentela, Pai, toda promessa, toda palavra, ó Deus, que foi liberada pelo Senhor, Deus, se estabeleça na vida deles, ó Deus, e eles sejam, ó Pai, exatamente aquilo que o Senhor já declarou, aquilo que o Senhor já projetou, aquilo que o Senhor já, ó Deus, estabeleceu pelas suas promessas, aquilo que o Senhor já escreveu e determinou, ó Deus, desde o ventre, Pai, quando eles estavam ainda num processo de formação, Pai, que se cumpra, ó Deus, exatamente isso em nome de Jesus. Nós nos posicionamos como autoridade, Deus, e declaramos, ó Deus, exatamente isso sobre cada membro da nossa família. Deus, e agora, ó Deus, nos posicionamos, ó Deus, e nos revestimos da autoridade que está em Cristo Jesus, nos assentamos, ó Pai, juntamente com Ele, ó Deus, como diz a Tua palavra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, numa posição de autoridade, uma posição de governo, ó Deus, e debaixo do poder da palavra de Lucas 10, ó Pai, que o Senhor diz, eis aí vos dei a autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, poderá vos causar danos. Pai, nos posicionamos dessa forma, Pai, contra as hostes do inferno, contra Satanás, contra os demônios, contra os principados que têm se levantado nesta nação para tentar impor uma ideologia, para impor um arquétipo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos e declaramos a ruína das obras, dos planos do inimigo contra as famílias da terra, as famílias da nossa nação, contra a nossa família, contra a família da igreja, do Senhor, teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a ruína e a falência desses planos. O Senhor é um Deus justo e o Senhor há de completar essa obra, o Senhor há de mudar essa situação, Pai, ó Deus, e abater, ó Deus, a prepotência do homem mau, do ímpio, do orgulhoso, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão a serviço das trevas e querendo, Pai, implantar essa ideologia, Pai, das trevas contra as famílias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor, ó Deus, declarando que seja feito, ó Pai, ó Deus, aqui na terra como é feito no céu, seja estabelecido o padrão do céu aqui na terra, seja estabelecido o governo do Senhor, Pai, sobre os céus da nossa nação, ó Deus, sobre o governo dessa terra, Pai, em nome de Jesus, as instituições, a justiça, o legislativo, ó Deus, o executivo, em nome de Jesus, ó Pai, nós acreditamos no poder do Senhor, na fidelidade do Senhor e no governo do Senhor, Pai. Assim será, porque a Tua palavra diz que nos dias daqueles reis, o Senhor suscitaria um novo reino, e esse reino, Pai, viria como uma pedra cortada, sem o auxílio de mão alguma. Meu Deus, ela viria, Deus, e esmiuçaria os demais reinos, ó Deus, e estabelecia este reino, que é o reino dos céus, o reino do Senhor, ó Deus, e este reino jamais seria destruído. Pai, em nome de Jesus, nos dá graça para vivermos isso, para a glória, para o louvor do Senhor, do Teu nome. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus e dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia! Amém, queridos?
Olhe para o seu irmão e diga aí, irmão, que bom que você está aqui. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. É melhor até do que assistir o jogo do Flamengo. Glória a Deus. O flamenguista aí nem ouviu, né? Ouviu, cara? Olha. Queridos, abra aí sua Bíblia para o livro de Juízes, capítulo 6 de Juízes. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Acharam aí? Vou ler aqui na NVT, tá? Diz assim a palavra, versículo 1 ao 10. Diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as suas plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que o oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Pai eterno, nós nos submetemos à sua voz, à sua palavra, à sua orientação aqui nessa noite. Que o Senhor tenha toda a liberdade na pessoa do Espírito Santo para ministrar o nosso coração, para abrir, Pai, ó Deus, a nossa mente pelo poder da palavra revelada, Pai, penetrar o mais profundo do nosso coração com ela, meu Senhor, ó Deus, ao ponto de fazer com que a alma seja separada do Espírito e todo pensamento e intenção do coração seja confrontado pelo poder da palavra, da verdade, ó Deus, e assim, ó Pai, nós possamos ser libertos, curados, restaurados, restituídos, e a nossa mente, principalmente, Deus, alinhada e ajustada com o Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém. Pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor aí. Aleluia. Pode se assentar. Diga aí assim para o seu irmão, diga, desvendando o impossível. Amém? Diga para ele assim, meu irmão, tem alguma coisa impossível aí na sua vida? Precisamos desvendar tudo isso hoje.
Diga aí, vá dizendo aí para o seu irmão. Diga, precisamos desvendar esse negócio aí hoje. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se a minha Bíblia, assim como a sua Bíblia, diz que Deus é o Deus do impossível, por que nós não conseguimos ver esse impossível acontecer na nossa vida? Será que Deus mudou? Vamos lá, está respondendo aí. Será que Deus mudou, queridos? A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz a respeito do Senhor que não há variação de mudança em Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo amanhã. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, não existe variação de mudança. É o que está escrito na Bíblia a respeito de Deus. Ele é o mesmo Deus que criou o céu, a terra, que criou eu e você. Ele é o mesmo Deus que tem o domínio de todas as coisas, no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele está acima de principado, de potestade, de domínios, de autoridades, de qualquer nome que se possa falar, tanto neste mundo quanto no mundo espiritual. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Como diz Isaías capítulo 6 e também capítulo 9, Ele é o Emanuel, Deus conosco. No capítulo 6, versículo 9, se não estou enganado, diz isso. Que Ele nasceria de uma virgem, um menino se nos daria e o nome dele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. É aquele que está conosco o tempo todo, que não nos abandona, que não nos deixa jamais. E por que nós não conseguimos viver o sobrenatural na nossa vida, queridos? Por que nós não conseguimos ver o impossível acontecendo na nossa vida? Por que as coisas não acontecem? Você já parou para pensar? Você já perguntou para Deus, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tua palavra diz isso, isso e isso e nada acontece. Sabe, queridos, essa palavra aqui, e hoje eu vou começar a falar aqui, eu vou dar uma introdução a respeito desse assunto aqui. Aliás, eu já falei um pouquinho sobre o impossível, Deus do impossível, antes de viajar, numa outra palavra que eu ministrei aqui na quarta-feira também. Foi uma palhinha. Mas eu quero falar sobre essa questão aqui, desvendando o impossível. Eu quero passar mais algum tempo falando com vocês. Desvendando o impossível, para a gente entender o que acontece. E aqui nós temos uma situação aqui. Quem era Israel, queridos? Ou quem é Israel? Você pode dizer, Israel é o povo de Deus. Pode dizer aí. Israel é o povo de Deus. É o povo que Deus separou para si. É o povo que Deus gerou através de promessa, através de palavras. É o povo que Deus vem movendo desde Gênesis até o nosso dia de hoje, queridos. É o povo peculiar de Deus, como diz a palavra. E deixa eu falar algo aqui para você, não ficar aí, mas você está falando de Israel. Queridos, eu quero que você entenda algo aqui também. A palavra de Deus diz que eu e você, quando nós nascemos de novo, nós também fomos enxertados em Cristo Jesus e nos tornamos judeus por adoção. Nós também somos o Israel de Deus. Você também é o Israel de Deus. Você é o povo separado, o povo escolhido, o povo peculiar, o povo que foi comprado por um preço e um preço de sangue. A manifestação do amor de Deus pela entrega do seu Filho amado, seu Filho Jesus, nos deu essa graça e a manifestação da misericórdia para que eu, de gentil, fosse transformado a filho e enxertado nessa videira verdadeira chamada Jesus.
E hoje eu tenho os benefícios, eu tenho todos os direitos do povo hebreu, do povo judeu, queridos. Eu tenho todos esses direitos. Jesus Cristo diz a palavra que Ele é o primogênito de uma grande família. E eu e você somos co-participantes da herança de Cristo. E a herança de Cristo, queridos, é tudo que é de Deus, tudo que procede de Deus, a vida, a prosperidade, a saúde, tudo está em Deus. E a herança de Jesus, e eu sou co-participante com Cristo dessa herança. Ou seja, o que é de Cristo é meu, é seu. Então nós temos um direito de tudo que é de Jesus, tudo que é de Deus. E tudo que é do céu e da terra, as riquezas do céu e da terra, me pertence a você. E por que nós não conseguimos viver isso, queridos? E aí a gente vem para esse texto aqui. Eu vou falar um pouco de Gideão hoje, mas para falar de Gideão tem que falar disso aqui. Eu tenho que falar aqui o contexto histórico do momento que Israel estava vivendo. E aqui diz aqui, começa o versículo 1, dizendo assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa aqui hoje, que nem tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos, é bom aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Você está ouvindo aí? Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. E aqui diz então, os israelitas, o povo de Deus, esse povo que escolhido, separado, gerado por Deus, através da sua própria palavra, ele estava lá sempre liberando a palavra, a promessa, e as coisas foram acontecendo. E você sabe muito bem a respeito disso. E aqui diz então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Deixa eu falar que o livro histórico de Juízes, queridos, o livro inteiro é a história desse povo se corrompendo, se perdendo, e chegou a esse momento de se levantar juízes aqui, porque eles já não tinham mais Deus, eles já tinham rejeitado Deus. Lembra que um dia eles chegaram diante do profeta Samuel e disseram: nós não queremos mais, ou melhor, nós queremos um rei, assim como tem os povos vizinhos das nações que nós passamos, eles têm reis. Porque até aquele momento que era um governo teocrático, era um governo, o próprio Deus era o rei, era o senhor daquele povo até aquele momento. Deus orientava o seu povo através dos profetas. Vinha a palavra através do profeta e Deus ia dando a direção para o seu povo do que fazer, para onde ir, como viver, né, as leis, os princípios, tudo era assim que funcionava. Mas um dia o povo disse: nós não queremos mais isso, nós queremos um rei que nos governe. Nesse exato momento, eles rejeitaram Deus. E sabe o que diz, queridos? O profeta Samuel está lá indignado com isso, porque estava se sentindo rejeitado também, porque quando disseram: nós não queremos mais ouvir a voz de Deus através de um profeta, nós queremos um homem, um rei que venha governar sobre nós, assim como as nações têm. E o profeta Samuel estava lá, indignado, cabisbaixo com isso, e chegou até diante do Senhor, e foi conversar com o Senhor. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, não fique assim não, porque não é só você que eles estão rejeitando, eles também estão rejeitando a mim como Senhor, como Deus, como o Rei eterno. E aí vem todo aquele histórico que nós já conhecemos, de levantar, Deus deu a direção lá, do que fazer para levantar o primeiro rei, que foi Saul. E aí a partir daí começou esse histórico aí.
muitos reis que foram se levantando, alguns fizeram aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, mas a grande maioria faziam aquilo que era desagradável. E chegou um momento que já não tinha mais rei e que não tinha mais Deus governando sobre eles, não tinha mais os profetas, porque Samuel foi o último profeta e o primeiro juiz. E aqui nós já estamos no capítulo 6 de Juízes. E o histórico se repetindo. Veja bem aqui o que está acontecendo, queridos. E eu quero pegar aqui uma parte desse texto aqui e levar vocês, remeter vocês lá quando eles estavam saindo do Egito, o que Deus falou para eles. Então aqui diz isso. Vocês fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor vos entregou. Veja bem aqui que mesmo, escute isso, queridos, mesmo que esse povo se corrompia, se perdia, e isso aqui também diz respeito à minha vida e à sua vida, nas nossas falhas, nos momentos que nos corrompemos, que pecamos, que viramos as costas para Deus. Deus continua o mesmo, continua governando, continua tendo o controle de tudo, não muda nada no mundo espiritual, no reino de Deus, não muda nada, muda a minha vida e a sua vida, porque caímos nas mãos do inimigo. Tem 3 estados na nação brasileira que estão sobressaindo nesse exato momento na nossa nação. Um deles é Rondônia. Mas os demais, queridos, todos estão vivendo crises. Crises terríveis. Principalmente o Nordeste. E de repente, queridos, tudo isso começou a acontecer. Mudou, os céus da nação mudaram. A linguagem, a gente está vendo o negócio, é uma opressão o tempo todo. Opressão, 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 opressão. Leis que vêm para oprimir, leis que estão sendo aprovadas, não tem mais justiça, não tem mais nada. E o que é isso, queridos? Deus perdeu o controle? Não. Deus não perdeu o controle de nada, queridos. Ele continua sendo o Senhor do céu e da terra. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, que está acima de qualquer homem, acima de qualquer governo. A questão é, queridos, que a igreja, o povo de Deus, tem se corrompido. Não tem entendido, queridos, a função de governo da própria igreja. A igreja é quem está na posição de governo, de autoridade, queridos, para governar o mundo do espírito. E o mundo do espírito estabelece o que acontece aqui na terra, no físico. E aí Deus tem ministrado o meu coração a respeito disso. Ele está no controle de tudo. Porém, a negligência nossa é a legalidade para tudo isso que está acontecendo. E muitos, inclusive, dos homens que se dizem homens de Deus e mulheres de Deus, estão aliançados com essas coisas. Estão assinando embaixo. E aí vem o que Deus fala aqui? Por causa das suas ações, do que vocês fazem, que é mal aos meus olhos, eu permito que Midian e os amalequitas entrem e façam esse estrago todo. Aqui eles entraram, Israel entrou numa miséria, queridos, terrível. O que eles plantavam, lembre-se que nessa época, o alimento todo, queridos, era produzido por plantações. E esse povo destruía tudo deles, não ficava nada para eles comerem. E eles ainda tinham que se esconder nas cavernas para se defender ou para se proteger de uma tentativa de proteção. E quando eles clamaram ao Senhor, quando eles chegavam ao Senhor para clamar, diz aqui, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, olha o que Deus vai dizer aqui agora. E é aqui que eu quero pegar a chave da introdução. Quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Olha o que Deus vem trazer aqui agora. Deus leva esse povo aqui a um contexto lá atrás. E
quando ele tirou esse povo do Egito. E se você quiser saber disso daqui, queridos, onde está? Está lá em Êxodo capítulo 20. Exatamente Êxodo capítulo 20. Quando o Senhor está lá liberando as leis para Moisés, através de Moisés, para o seu povo, que estava lá saindo do Egito, estava lá no deserto, que já tinha se corrompido, levantado um bezerro de ouro, aconteceu todo aquele histórico, Deus manifestou lá o seu juízo, muita gente morreu, aí Deus escreve de novo, escreve não, na verdade, a primeira vez foi ele que escreveu, a segunda vez foi o próprio Moisés que teve que escrever as placas. E aí vem a palavra. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus diz exatamente essa palavra aqui, ó. Ele diz aqui, quando eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês, o que foi que Deus disse? Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vocês passam a viver. E o que eles fizeram, queridos? Não deram crédito a isso daqui, a essa palavra. Essa palavra aqui que Deus está trazendo para eles aqui já muitos anos depois da saída do Egito. Muitos anos depois. Já era o tempo, o período dos juízes aqui. Deus está lembrando eles aqui, ó. Eu enviei os profetas a vocês. Eu falei para vocês. Não se corrompa, não sirva, não adore os outros deuses. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver lá que inicia exatamente com essa palavra aqui. Dizendo, quando vocês entrarem na terra dos amorreus, das terras que vocês vão passar, não adorem os deuses deles. Não se corrompam, não se dobrem diante desses deuses. Porque senão vocês vão ser corrompidos. Vocês vão se corromper. E aí vem as leis lá. E aí Deus diz isso aqui novamente. Aqui, não adorem os deuses amorreus em cujas terras agora vocês vivem. E aí, finalizando aqui o versículo 10, ele diz assim, mas vocês não me deram ouvidos. Ou seja, estou trazendo uma introdução, queridos, para nós entendermos aqui como que nós podemos desvendar o impossível. As coisas impossíveis, queridos, na nossa vida, elas se tornam possíveis em Deus. Mas se a nossa alma estiver dividida entre dois senhores, nós não vamos ter esse poder do impossível operando em nosso favor. Pelo contrário, nós vamos ter problema por causa disso. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, se der tempo aqui. Vamos lá. Essa tarefa de Gideão, nós conhecemos a história de Gideão aqui. Era impossível para Gideão isso daqui, sim ou não, queridos? Sim ou não? Aqui diz aqui que Midian e Amaleque se juntavam, queridos, e eles devastavam Israel. E de repente Deus chega aqui, mesmo que tenha esse histórico aqui que está falando essa palavra aqui, o Senhor vem até o povo, vem trazer o socorro para o povo. Eles estavam há 7 anos sendo oprimidos. E Deus chega exatamente com Gideão. Uma chamada de Deus para Gideão, para o impossível. Porque esse povo aqui não era pouco não. E aqui a própria palavra, o contexto dessa história aqui diz que os midianitas o exército de midianitas era 132 mil homens de guerra. E Gideão tentou levantar os homens de guerra aqui, os homens que talvez conseguissem ir para a guerra. Ele conseguiu levantar 32 mil homens. E Deus começou a trabalhar tudo isso aqui, que é um dos contextos que nós queremos passar aqui para vocês. Não hoje, mas vou passar. E Deus começa a fazer uma purificação.
Deus começa a fazer o quê, queridos? Fazer o quê? A purificação. 32 mil homens. Talvez Gideão olhou assim, ainda é impossível. 32 mil para lutar com 132 mil, o negócio está impossível. Mas Deus pega o contexto de uma palavra que ele já tinha falado a respeito dos tímidos, a respeito dos medrosos. E Deus diz lá, para todos aqueles que estivessem com medo, tímidos e tal. E diz a palavra que 22 mil desses foram embora, abandonaram o barco. E aí talvez Gideão olhou de novo para a circunstância, para a situação. E agora, o que eu vou fazer? 32 mil já era pouco, agora ficou só 10. E aí Deus diz assim, não, mas ainda o negócio não está bom, não. Ainda tem que purificar mais. Tem que limpar esse negócio aí. E Deus manda eles descer para a beira das fontes de Gideão lá, no Monte Gabor, acho que é. Nós já tivemos lá. Esteve lá também, né? Lugar extraordinário, lindo demais. E aí Deus diz, fica observando aqueles que estão atentos, que estão segurando a espada, que estão vigilantes, e separe estes que vão beber a água dessa forma, daqueles que vão beber a água igual o cachorro, lambendo a água lá no... E vocês sabem a história, sobrou quantos? 300. E assim Deus foi purificando, foi limpando, para poder operar o milagre dentro daquela nação. Porém, queridos, o que eu quero que você entenda aqui? Que essa obra, essa chamada, era uma chamada para o impossível. Assim como talvez essa chamada aí que Deus te escolheu, te chamou, talvez a obra, a chamada que está sobre você é algo que aos teus olhos parece impossível. Mas se você estiver alinhado com o Senhor, pode ter certeza que, mesmo que sobre só você, Ele vai fazer. Amém? Então, uma tarefa impossível, querido, nos prepara para o poder ilimitado de Deus. Porque é exatamente quando nós temos diante de nós alguma coisa que parece impossível, é exatamente essa impossibilidade é nessa impossibilidade que Deus começa a trabalhar a minha vida e a sua vida. Começa a alinhar a minha vida e a sua vida e me capacitar para o impossível acontecer. Diga glória a Deus. Talvez sua casa, sua família, não sei. Talvez a situação que você está vivendo pode ser algo desse tipo, queridos. Mas o que Deus quer hoje falar conosco, queridos, é desvendar o impossível. Desvendar o que está por trás da impossibilidade e da possibilidade. E aqui Deus começa essa história aqui, mexendo exatamente o que estava causando, porque Israel era o povo de Deus, estava sendo oprimido. Mas tinha um porquê, tinha um porém. Eles conheciam, sabiam o que tinham que fazer, mas estavam fazendo tudo o contrário. Então, uma tarefa impossível nos prepara para receber o poder ilimitado de Deus. É quando nos sentimos impotentes, incapazes, que nos tornamos fortes, poderosos, capazes. Porém, nossas fraquezas revelam pontos que precisam ser ajustados. Queridos, onde nós somos fracos, é ali que nós precisamos ser fortes. É onde você é fraco, é onde Israel era fraco, que ele precisava de mudança, que ele precisava de transformação, que ele precisava de libertação. É exatamente onde nós somos fracos, queridos, onde estão os pontos fracos
da nossa vida, queridos, que estão os pontos fortes do inimigo. E é exatamente nesse ponto fraco que eu preciso de um alinhamento, de um ajuste de Deus. Por isso Deus está mexendo aqui. Deus está mexendo aqui na estrutura espiritual por trás da situação que estava se vivendo em Israel. E sabe de uma coisa, queridos? Tudo é espiritual. Mais uma vez eu quero dizer, quer você aceite ou não, essa palavra é exatamente essa a verdade. Tudo é espiritual. Portanto, tire da sua cabeça essa ideia, pastor espiritualiza tudo. Queridos, tudo é espiritual, meu filho. Tudo. Por trás tem uma ação espiritual em todas as coisas. Aqui nós estamos vendo o próprio Deus falando aqui. Vocês estão clamando a minha ajuda aqui, mas o problema não é eu que não tenho ajudado vocês. O problema é que vocês se perderam, vocês se corromperam, vocês quebraram princípios. Vocês quebraram a direção que eu dei para vocês. Eu lhes avisei. Então vocês fizeram exatamente o contrário. Vocês não têm dado ouvido a mim, diz o Senhor. Você está ouvindo aí? Então não adianta você lutar para a conquista do impossível se você não resolver o problema que está dentro do teu quintal, dentro da tua casa, na tua própria vida. E eu vou lhe mostrar isso aqui, já já. Porém, então, as nossas fraquezas revelam os pontos que precisamos ser ajustados. Não seremos vencedores sem antes ser forjados, queridos. É no calor, tem uma velha frase que diz, é no calor das batalhas que são feitos os melhores vencedores, os maiores vencedores. É no fogo. É o fogo que nos prova e aprova também. Então, Deus permite. Sabe quando que Israel iria se voltar para Deus novamente, queridos? Na prova, no fogo, na necessidade, na fome, na miséria. Enquanto eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo, tinham que fugir. Nesse momento que eles se voltaram para Deus novamente. Se tivesse tudo certo, tudo bem, eles nunca iriam voltar para Deus. Nunca. Assim como nós. Enquanto está tudo bem, não é isso, queridos? Enquanto você está tendo o controle de todas as coisas, está tudo certinho, tudo beleza, tudo maravilhoso, você faz o que você quer, você se submete a você mesmo. Mas quando a coisa começa a apertar, meu filho, quando Deus começa a dar uma coxada, ou a circunstância começa a nos apertar, a gente sabe para onde a gente corre. E quando a gente corre para aquele lugar lá, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos levar de volta exatamente onde nós quebramos o princípio. Para consertarmos, para alinharmos, para ajustarmos. Onde estabeleceu a nossa fraqueza, ali nós temos que ser fortes novamente. Ali nós vamos ter que ser levantados, ser alinhados. E assim nós vamos sendo forjados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Porque você acha que tudo isso daqui não é graça, não é misericórdia, não é amor, queridos? Hebreus diz que o Senhor nos disciplina, como um pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho. Só que a gente não gosta, né? A gente gosta de Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, enquanto está tudo bem. Na hora que o negócio aperta, daí a gente... Mas aí quando aperta para valer mesmo, a gente sabe que tem que voltar, né? E a gente volta. Então... Deus permite as batalhas, Deus permite as situações acontecer, Deus permite as circunstâncias nos tocarem, para, nas nossas fraquezas, o poder dele ser aperfeiçoado em nós, para ele ser reconhecido e glorificado, porque Deus nos criou antes da fundação do mundo para sermos louvor da glória dele, queridos. Enquanto a glória está vindo para mim mesmo, na minha força, no meu conhecimento, nas minhas bases, queridos, Deus não recebe glória. Deus não é honrado. Portanto, o eu e o orgulho tem que ser tratado, tem que ser extirpado da nossa vida. Senão não dá certo não. Senão nós não teremos o poder para o
impossível acontecer na nossa vida. E aí isso está acontecendo com o Brasil, queridos. Vai chegar o momento que a igreja do Senhor Jesus no Brasil vai abrir os olhos. Vai chegar. Porque ainda tá tudo muito bem. Vamos compreender algumas coisas implícitas nesse contexto aqui. É inegável a chamada dada a Gideão, que enfrentava circunstâncias insustentáveis na sua vida. Numa nação, na verdade. Era insustentável ou não era o que está descrito aqui, que eles estavam enfrentando? Era. Eles estavam passando fome, aqueles 7 anos. Então, eles plantavam, e o inimigo ficava lá só olhando, né? Cereais crescer e tal. Quando chegava na época da colheita, eles vinham lá, diz a palavra, que era tanto camelo que eles vinham sobre as plantações que não sobrava nada. Era como um enxame de gafanhoto sobre Israel. Não sobrava nada para alimentação. Eles estavam passando, sabe, miséria e ruína, e destruição. E eles tinham que fugir de Midian para não serem mortos ainda. Então vamos compreender a respeito disso. O Gideão, presta atenção aqui, o Gideão que encontramos em Juízes 6, escute isso, porque você tem aí uma velha mania de dizer assim, eu não sou capaz, Deus escolheu outro para fazer a obra. Meu filho, Deus escolheu quem? Gideão. Quem era Gideão? Quem sabe? Ele mesmo descreve quem ele era. Quem era Gideão? Gideão, ele diz assim, mas Senhor, logo eu, Senhor, eu sou da menor tribo de Israel, de Manassés, e o menor da família da casa do meu pai. Logo eu. Pois é. Talvez você esteja igualzinho Gideão, mas eu, Senhor, o Senhor escolheu eu para mudar a história da minha casa, da minha família, para mudar a história da minha parentela, para mudar a história de um bairro, de uma cidade, da igreja. Porque de repente, queridos, você é exatamente a escolha de Deus para mudar a história lá do bairro que você mora, da rua que você mora. Mas você está aí, mas logo eu. Então, Gideão que encontramos em Juízes 6 destrói a ilusão de que alguns não são qualificados para a grande obra que o Senhor tem para fazer, para realizar. Pelo contrário, Gideão aqui prova para mim e para você que é exatamente um menor da menor tribo e o menor da casa, da família, aquele que ninguém vê, que ninguém enxerga, queridos, é você mesmo que o Senhor quer fazer uma grande obra através de você. Mas é impossível. Pois é, aqui também era. Por isso que precisamos desvendar aqui o impossível. Gideão é a peça-chave da escolha de Deus e de sua estratégia para mudar a história da nação de Israel. Porém, nada na constituição natural de Gideão o tornava um candidato ao heroísmo ou um candidato a essa grande obra. Isso na concepção dele. Deus estava vendo diferente, mas ele se via dessa forma. Assim como eu e você. E isso faz a sua história tão significativa, queridos, a história de Gideão tão significativa, pois o que aconteceu com Gideão pode acontecer comigo e com você também. Se tornou um testemunho de que Deus pega aquilo que é o menor para fazer dele aquele que vai fazer a história de mudança de uma nação inteira. Posso ouvir um amém? Gideão questionando Deus ali naquela conversa, naquele contato. Deus, o Senhor, interrompeu Gideão em Ofra, ou Ofrá, com uma saudação que deve ter deixado Gideão atordoado. E de repente, hoje, Deus quer dar essa mesma saudação para mim e para você aqui. E a saudação foi: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acredito que Gideão deve ter olhado assim para o lado, deve ter olhado para o outro lado, com
quem que Deus está falando? Talvez você também olhou para o lado aí agora. Talvez você olhou aí para o seu marido, olhou para a sua esposa. Olha que saudação, queridos. O Senhor é contigo, homem valente. Nada poderia estar mais distante da imagem que Gideão tinha a respeito de si mesmo do que essa saudação de Deus para com ele. O Senhor é contigo, homem valente. Deus enxerga em mim, queridos, aquilo que nem eu mesmo enxergo. Deus enxerga em você aquilo que nem você mesmo está enxergando. E quando a gente se dispõe nas mãos do Senhor, que a gente vê o quanto Deus se move quando nós simplesmente, queridos, entramos nele e deixamos ele se mover. Esse final de semana, agora que passou, nós estávamos lá no Candeias. O Gilmar estava lá. Quem mais estava lá? Só o Gilmar daqui, a Sandra. E nós fomos para lá 10 horas da manhã, queridos, até... Era a ideia, né? Das 10 até acabar. Eu saí de lá, era 10 e pouco da noite. 10 e meia, mais ou menos, saímos de lá. Né? Queridos, o que nós vamos fazer no Candeias? Vamos fazer uma mini escola de fogo lá, adoração, palavra. Começamos já um pouco mais tarde, não começamos 10 horas, porque 10 horas que estava só nós, só a equipe lá, né? Só nós daqui e o pastor Elito. E aí começamos um pouquinho mais tarde. Tempo de adoração, de palavra, de ministração. E aí 2 horas da tarde era a previsão para a gente sair para as ruas, para evangelizar, apresentar Jesus para as pessoas, para orar pelos enfermos, para ver milagres acontecer, queridos. E nós ficamos lá, adoração, fomos saturados de adoração, de ministração, palavra, de ânimo, de vida, né, com quebrantamento, uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, com esse Deus do impossível. E aí saímos para as ruas, fizemos as equipes, saímos lá, mas cerca de umas 40 pessoas ou mais, talvez, né? Deu 28, né? 28 de lá que estavam fazendo e mais a equipe daqui de Porto Velho. Talvez umas 40 pessoas. Saímos para as ruas, queridos. E aí impressionante como que Deus se move. Como Deus toca as vidas. E um solzão escaldante de 2 e pouco da tarde, queridos. As pessoas, a grande maioria, dormindo nesse horário. E a gente batia na porta, eles vinham lá, olhavam, a gente pedia licença, se apresentava, liberava o amor de Deus, começava a ministrar Jesus. É rápido, é questão de 2, 3 minutos, você ministra Jesus para as pessoas e elas fazem uma oração. E a gente começa a orar, pergunta se tem alguma coisa para orar. Mas o que eu quero me deter aqui, queridos, é o quão poderoso é quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, o que Ele faz. Que Ele começa a revelar, Ele começa a tocar no coração das pessoas. A gente viu pessoas chorando, a gente viu pessoas que a primeira casa da minha equipe que nós fomos, a primeira casa, a pessoa na noite anterior foi uma guerra, uma batalha, querendo se suicidar, e de repente a gente está lá ministrando nessa casa, e a mulher abre o coração e começa a chorar, e a gente ora pela família, e é um tempo tão poderoso, precioso ali, e a mulher diz assim, saiu um peso enorme das minhas costas, estava me oprimindo. Aí a gente foi na outra casa, uma jovem com 2 crianças, né, estava lá, eu sou desviada, e a gente começou a ministrar para ela, e quando a gente perguntou, você quer reconciliar com Jesus, essa menina caiu num desespero de choro, queridos. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus, é esse poder do impossível, queridos. E que se a gente ficar alienado, se a gente ficar aqui parado, a gente fica manipulado, sendo influenciado por
por esse sistema pervertido, corrompido. A gente olha para as pessoas, não quer nada com nada. Mas a gente vai lá, a gente vai ministrar, queridos, e eles aceitam. Num momento nós passamos na mesma rua, e eu vi lá três jovens. Na verdade eram 2 jovens e uma criança. E eu vi tudo tatuado. E aí eu olhei assim, eu já vi que eles estavam fumando um baseado, né? Mas eu cheguei junto, eu não vou perder a oportunidade de levar Jesus para esses jovens. Eles lá, cada um com um baseado, fumando. A hora que eu cheguei, me apresentei a equipe, comecei a ministrar Jesus. Ele apagou lá a bagana de maconha, queridos, e foi ouvir o que eu tinha para falar. E eu ministrei a vida deles. Eles pedi para ele, se ele queria repetir a oração recebendo Jesus. Ele perguntou: eu posso repetir na mente? Eu digo: pode. Digo: Jesus, lê a tua mente, meu filho. Se for de coração, Deus pode mover na tua vida. E ministrei a vida daqueles 3 jovens. Sabe? E assim foi em todas as casas que nós fomos. Cura, pessoas foram curadas. Então, é disso que eu estou falando aqui, queridos. Quando Deus nos escolhe, Ele próprio, queridos, se nós nos colocarmos em suas mãos, Ele próprio vai operar o milagre através das nossas vidas. O impossível vai acontecer, porque Ele começa a desvendar. E o que nós fizemos? Ficamos lá na presença do Senhor desde cedo, adorando Ele, buscando Ele. Vem, Espírito Santo, vem, esteja conosco, nós queremos o Senhor. Mas o que nós fazemos da nossa vida, queridos, no dia a dia? Nós nos enchemos de tudo aqui fora, dessas coisas do mundo, é trabalho, é tanta coisa, queridos, que nos enche o dia inteiro, e nós estamos vazios de Deus, porque nós não nos separamos para Deus. É assim ou não é? E eu não vou ter tempo aqui para entrar no que Deus começou a trabalhar na vida de Gideão aqui. Mas Deus, depois de todo esse processo aqui, o que Deus fala para Gideão é: limpe o quintal da sua própria casa, porque é no quintal da sua própria casa que tem um altar de Baal levantado, tem um poste ídolo levantado. Você precisa, a primeira coisa que você vai fazer é isso, porque não tem como eu operar um milagre na nação, uma restauração na nação, o impossível acontecer, se eu não desvendar na tua vida o que está por trás. O problema: vocês são idólatras, vocês se corromperam. É essa a legalidade. Vocês têm dividido a minha glória com outros deuses. E deixa eu falar para você, queridos, outros deuses aqui não é uma estátua que você levanta somente aqui, porque esse sentido aqui do que estava no altar, no quintal da casa, da família de Gideão aqui, queridos, não é só o fato de um Deus levantado aqui. Na verdade, Astarote, que era aqui o Deus desse momento aqui, queridos, é um símbolo espiritual do sistema corrompido desse mundo. E nós estamos aí, quantas coisas, escute o que eu estou lhe falando aqui, quantas coisas ocupam o lugar de Deus no teu coração, projetos, bens, tanta coisa que estão aí no seu coração, que ocupa o lugar de Deus, que você esquece de Deus. Por isso você não tem o poder que você precisa para ver o impossível acontecer. Porque o impossível acontece através de um poder do Espírito que está em mim e está em você, pela vida que eu vivo, pela comunhão que eu vivo com Deus. Quando alinhou tudo isso, que Gideão tirou o ídolo que estava no quintal da sua própria casa, Deus aí começou agora uma outra história. Mas Deus ainda foi trabalhando outras coisas na vida de Gideão, que nós vamos falar na próxima ministração que eu tiver aqui. Você está entendendo aí, queridos? Você está entendendo? Então, tem coisas na nossa vida, queridos, que estão sendo o ponto fraco da minha vida para entrar no sobrenatural, no impossível. E eu preciso alinhar essas coisas, eu preciso renunciar a isso. Eu preciso arrancar os Baals do meu coração, os ídolos do meu coração, e colocar Deus no lugar dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não vou me deter aqui porque eu tenho bastante coisa para falar aqui ainda, muito importante.
não vai dar tempo. Mas vamos orar aqui. Eu sei que Deus falou com você. Tudo que Deus quer é o meu coração e o seu coração. Você está ouvindo aí? Tudo que Deus quer é o meu coração e o seu coração. Ele tem que ser definitivamente o Senhor da minha vida, da sua vida. Nós não podemos nos deixar ser invadidos por qualquer outra coisa. O nosso coração não pode estar invadido por qualquer outra coisa. Precisamos guardar o nosso coração. E tudo que temos que guardar o nosso coração. Porque dele procede uma fonte de vida. Todo o poder para viver o impossível, queridos, está em Deus e em sua palavra. Mas se eu não estiver alinhado com tudo isso, queridos, eu não consigo viver o impossível. Eu quero orar com você. Quero te convidar, se você quiser sair do seu lugar para vir ao altar. Coloque aquela canção aí para mim, por favor.